Cabo Frio para ministrar a palavra do Senhor. A 140 no carro próprio, por causa do atraso, nós tivemos a infelicidade de estar conduzindo um veículo onde o seu pneu dianteiro estourou simplesmente. O carro rodou 2 vezes na pista da Rio Marília, e vindo muitos carros atrás, ninguém bateu em mim, o carro não bateu em nenhum muro, eu não sofri nenhum arranhão. Já a pessoa que ia me parar, só para ele ficar com raiva, eu coloquei o step, fui que fui. Cheguei lá, Deus operou milagres e maravilhas. E quando o Senhor orava aqui, pelas famílias aqui nesse lugar, eu agradeci a Deus. Como o diabo tentou acabar com uma família, mas ele não conseguiu. Você está tendo um grande momento de agradecer a Deus pela sua família. Eu vou te contar um negócio que talvez você não saiba. Enquanto você está aqui, tem gente que está chorando porque morreu ou perdeu um ente querido. Tem gente que está chorando porque não pode andar, está entrevado na cama. Tem gente que está chorando porque perdeu o marido, ou perdeu a esposa, ou perdeu o filho ou uma filha. E você tem uma das maiores oportunidades dessa terra, que é de estar aqui adorando ao Senhor, porque você e sua casa servem ao Deus vivo, e você está de pé aqui para adorar o nome dele. Não perca essa oportunidade. Não perca esta oportunidade. Palavra do Senhor, Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz ao filho Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs as costas de Agar e deu-lhe um menino, e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tome uma cena. Amados, a palavra que nós acabamos de fazer lição aqui nessa noite, ela vai nos contar a história de Sara, você conhece bem. A Bíblia diz que o Senhor, ele faz uma promessa a Sara e também a Abraão. Você sabe que Sara era uma mulher estéril. Além de ser estéril, ela já tinha uma idade avançada. E pela ótica humana, ela não poderia conceder filhos a seu marido Abraão. A Bíblia vai dizer que Sara, descontente com a situação que está vivendo, ela vai querer interferir naquilo que o Senhor, Deus, havia lhe prometido. Ela vai agora ter a infelicidade de dar a Abraão uma ideia. A Bíblia diz que ela chega até Abraão e pede para que Abraão tome a sua escrava por nome de Agar, a egípcia, e contraia núpcias com ela, porque ela acreditava que a promessa que Deus havia prometido a Abraão não sairia do teu ventre, pois que ela era estéril. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele toma a escrava por nome de Agar, e ele agora dá-se em casamento com ela. A Bíblia vai dizer que desse casamento nasce Ismael. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre Agar. Quem é Agar? Agar é a escrava de Abraão. Agar é a serva que trabalha na casa de Abraão. Ela presta serviços a Abraão. Mas Sara, por não acreditar na promessa que o Senhor fez, por desacreditar naquilo que o Senhor falou, ela tem a triste ideia de que Abraão pudesse contrair núpcias com Agar e Agar lhe daria um filho. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Abraão toma Agar como sua esposa, e contraindo núpcias com ela vai nascer Ismael.
imaginar que Sara está acreditando e feliz da vida, dizendo: agora a promessa que meu Deus fez a meu esposo Abraão começa a se cumprir. A promessa que Deus prometeu na sua vida, ela vai se cumprir. Querendo o diabo ou não, aceitando o diabo ou não, querendo quem quiser na sua vida ou não, a promessa que Deus fez, ela vai se cumprir. Eu acho que você não entendeu a palavra. A promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de um empurrãozinho. Deus não precisa de atalhos. Deus sabe o que faz. Deus sabe como faz. E Deus sabe na hora que faz. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Você não precisa tentar arrumar jeito. Você não precisa tentar arrumar atalho. Você não precisa tentar cortar caminho. O que Deus te prometeu na hora certa vai se cumprir. O que Deus te prometeu na hora certa vai acontecer. Ainda que a circunstância venha dizer que não. Ainda que a circunstância diga não pode acontecer, não tem como acontecer, não dá para acontecer. Aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, aquele que manda no céu, aquele que manda na terra, porque fez a promessa e Ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Sara, ela quer ver a promessa se cumprir. E ela agora vai dar ideia de Abraão contra indústrias com Ismael nasce. Ismael vai crescer. Observe que Agar era uma escrava sincera e temente. Agar não tentou seduzir Abraão para tomar parte da herança. Agar não pediu para ser esposa de Abraão. Agar não pediu para entrar na história e fazer parte da família. Abraão foi lá e tomou Agar como sua esposa. A Bíblia diz que alguns anos depois a promessa se cumpre na vida de Sara. Sara dá luz a um menino chamado Isaac. Isaac está crescendo junto com Ismael. A Bíblia diz que quando Isaac está sendo desmamado, Abraão ele dá uma grande festa, de maneira que Sara tem a infelicidade de ver Ismael caçoando, zombando de Isaac. Sara se entristece, Sara fica aborrecida. Ela chega até Abraão e diz: manda Agar e Ismael embora, porque o filho da escrava não vai ter parte da herança com meu filho. A Bíblia diz que Abraão sente no coração, porque Ismael é filho da escrava, mas também é sangue do teu sangue. Ismael é filho de uma egípcia chamada Agar, mas saiu também do seu ventre. A Bíblia diz que ele se entristece, mas a voz de Deus sopra no ouvido de Abraão, dizendo: ouve a voz da tua mulher. Eu quero começar a pregar agora, porque de repente você está vivendo uma situação parecida com essa. Foi enxotada